Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas, eu sou o criador do Zik e do TheFox. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês algumas estratégias, tá? Na verdade, são 3 estratégias que eu quero estar compartilhando com vocês, estratégias que eu particularmente achei super interessante, que eu mesmo usei em conta real, tive resultados, tá? Também quero passar para vocês um pouco de um conhecimento um pouco mais técnico a respeito de baixar planilhas da Binary e usar essas planilhas, né, esse histórico de planilhas, de ticks, de velas, ao nosso favor. Vou ensinar isso para vocês aqui. Esse vídeo vai ser um pouco mais à moda antiga, né, um vídeo talvez um pouco mais longo, um pouco mais técnico, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente. Beleza? Eu vou começar explicando as estratégias, tá? E no final do vídeo eu falo sobre essa questão um pouco mais técnica de como baixar planilhas da Binary, né? E utilizar esse histórico ao nosso favor. Então, em vez da gente deixar ali o nosso Zik rodando durante um mês para validar alguma estratégia, eu vou ensinar para vocês que tem como a gente ver como essa estratégia se comportou nos meses passados. Então talvez evitar que a gente perca tempo com alguma estratégia que porventura não daria certo, né? E não só isso também, né? Validar para que estratégias que já deram certo no passado continuem dando certo. Eu vou tentar passar um pouco disso para vocês. Espero que seja proveitoso. Pessoal, eu gostaria muito de todo o meu coração que esse vídeo onde eu vou estar explicando tudo isso para vocês viesse acompanhado de um vídeo sobre a nova atualização do Zik. E eu posterguei o máximo que eu pude para tentar conciliar os dois. Eu estou para fazer esse vídeo para vocês há pelo menos 2 meses. E a minha ideia era, bom, eu vou trazer novas estratégias, vou trazer esse conhecimento técnico para vocês e também vou trazer a nova atualização. Só que infelizmente eu não consegui. Quem é um pouco mais próximo a mim sabe que eu não estou medindo esforços nem de tempo e nem financeiros para conseguir trazer uma nova versão para vocês do Zik, uma versão melhorada, tá? Mas eu tô com muita dificuldade prática de conseguir isso. Esses dias, por ironia do destino, em um dos sites no qual eu estou procurando algum programador para que possa me ajudar nesse novo projeto, eu encontrei um cliente do Zik. O rapaz era cliente do Zik, utilizava o Zik e ele não sabia que eu estava à procura de um programador. E conversei com ele, infelizmente ele não tinha ali as questões técnicas para poder me ajudar, mas ele pôde presenciar o quão eu estou disposto a ajudar quem está precisando de uma nova versão. Eu particularmente uso as versões que eu disponibilizo, não tenho problemas, mas eu quero realmente trazer algo a mais para vocês. Eu estou realmente lutando diariamente em relação a isso, podem ter certeza. Beleza? Bom, ainda falando um pouco sobre esse assunto da atualização, não quero perder muito tempo em relação a isso. Só reforçando, mais uma vez, eu estou à procura, estou tentando. Tive conversas super avançadas, tive pessoas mexendo no produto, mas ainda não rolou do jeito que eu gostaria. Assim que tiver 100% pronto, eu vou estar disponibilizando de maneira gratuita para vocês. Beleza? Mas um assunto que é bem chato, mas eu preciso tratar aqui, que é o assunto do antigo programador do Zik, né? Quem é cliente do Zik há um pouco mais de tempo já está careca de saber tudo sobre isso, mas eu vou resumir para quem não sabe ou enfim entrou nesse mundo agora. Galera, o que acontece? O primeiro programador do Zik, eu desfiz a parceria com ele há mais de 2 anos atrás e infelizmente, né, esse indivíduo ele continua tendo os códigos do Zik, certo? E ele tendo os códigos do Zik, o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que os clientes do Zik ao redor do mundo usem a versão do produto dele, tá? E por que ele tenta fazer isso? Porque ele lucra, quando os clientes utilizam a versão dele, ele lucra com o prejuízo dos clientes, tá legal? Então, só para vocês terem noção da índole, do caráter desse rapaz, que eu só vim a descobrir, né, isso depois de alguns meses trabalhando com ele, por isso que eu desfiz a parceria. Eu não sei como, tá? Mas esse rapaz, olha só, ele tem acesso ao e-mail das pessoas que utilizam a versão dele ou já utilizaram algum produto dele, tá? Olha só, eu particularmente nunca pedi e-mail de nenhum cliente, eu não preciso ter acesso ao e-mail de nenhum cliente. Agora é engraçado que de alguma forma ele consegue ter acesso
a esse quesito da sua segurança, né? E ele está mandando spams, né? Aqueles e-mails perigosos, né? Alguns até com vírus, para que as pessoas baixem. Olha só, tem até aqui um print de um grupo. Eu tirei só um print, mas mensagens como essa eu recebi assim dezenas de pessoas que receberam esse tipo de e-mail. Até o programador do Zik, né, o programador brasileiro, também recebeu esse e-mail, para que vocês possam ver o desespero desse rapaz, né? Então o e-mail, aqui no e-mail, até o próprio, né, o site do seu e-mail, não sei se é Gmail, enfim, Hotmail, ele avisa, né, que essa mensagem parece perigosa, né? Deve ser por quê. E aqui ele fala para que você utilize a versão dele desesperadamente. Ele, né, pega o seu e-mail, manda esse tipo de spam para que você clique no link dele ali e baixe o produto dele. Então, com certeza, coisa boa não pode vir daí, né? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube só explicando sobre isso, por que eu desfiz a parceria, as consequências dos clientes que tentaram utilizar o produto dele, seja o Zik, seja o Defox, tá? Então, falando um português bem claro para a gente partir para o que realmente interessa: não utilizem versão que não tenha o meu nome, tá legal? O produto é meu. Eu tenho um vídeo do Zik de mais de 3 anos atrás, suporte, vídeos técnicos, tem mais de, sei lá, acho que são mais de 20 horas de conteúdo técnico para vocês, tudo de maneira gratuita. Mas infelizmente ainda tem alguns clientes que se acham, né, super inteligentes, né, e baixam a versão lá pirateada, tem um monte de consequência negativa. E aí o pior não são esses clientes não, né? O pior são que esses clientes passam para outros clientes que vêm falar comigo que o Zik deu um problema estranho, que o Zik fez uma operação que não deveria fazer, que está chegando alguns e-mails estranhos, que, enfim, uma série de anomalias ali que não deveriam acontecer, e que eu particularmente não entendo porque que você tem ali a opção de ter um produto gratuito com suporte, que não vai ter problema nenhum com vírus, com proteção, com a sua conta, com a sua privacidade, mas infelizmente ainda tem alguns clientes que preferem fazer o caminho errado, né? Bom, não dá para entender, mas tá aqui o meu aviso: tomem muito cuidado com esse tipo de material, tá? Zik e Defox, tá? Só reforçando: Zik versão 162 e versão 157, e Zix gratuito versão 1.0.2, e o Defox versão 1.0.1.3, tá? Ah, Lucas, a sua versão, você vê aqui o número 2020, né? A gente já está em 2022. Quer dizer então que o Zik está 2 anos sem atualização? Não, de modo nenhum, tá? A Binary, galera, a cada poucos meses aí ela faz uma reforma, uma mudança ali nos seus códigos que muda tudo praticamente. Então, se o Zik não fosse um produto 100% atualizado, o Zik não iria funcionar. Ainda mais agora, né? A Binary saindo da Binary e indo para Deriv, né? Podem ter certeza que produtos antigos não funcionam, tá? Eu mesmo tenho várias versões aqui do Zik antiga, versão do Defox antiga, e elas sequer abrem, tá? Então esse número aqui, ele é apenas um número, tá? Eu poderia muito bem chegar aqui, pedir para o programador trocar esse número aqui e colocar o ano de 2040, por exemplo. Mas não é isso que vocês querem, né? Vocês querem melhorias de modo geral, e assim que tudo estiver pronto, vocês podem ter certeza que eu estou trabalhando arduamente para isso, eu vou estar liberando para vocês aqui, beleza? Bom, falado sobre isso, tomem cuidado, utilizem as versões oficiais do produto, onde você consegue baixar de maneira clara, de maneira limpa, onde você consegue ter um suporte, uma explicação sobre o produto. E vamos lá, vamos para o que realmente interessa, beleza, pessoal? Bom, eu vou começar explicando 3 estratégias para vocês, beleza? E depois eu vou estar mostrando a parte técnica de como baixar planilhas da Binary e utilizá-las ao nosso favor. Bom, vamos lá. A primeira estratégia que eu quero compartilhar com vocês, lembrando aqui, e essa parte é importante, por favor, prestem atenção, tá? Tudo que eu falar aqui, eu testei em conta real, eu utilizei em conta real, eu tive lucratividade, é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Mas é muito importante que vocês testem e que vocês aperfeiçoem a estratégia, caso vocês achem necessária. E essas 3 estratégias aqui em específico, ela tem assim, uma característica em comum em todas elas, que é você conseguir trocar ali alguma
algum fator, alguma coisa dentro da estratégia de acordo com a sua banca, de acordo com, enfim, com o que você quiser. O que eu estou tentando explicar é que essas estratégias elas não são engessadas, beleza? Você não vai precisar usar literalmente do jeito que eu estou passando aqui. Isso vai ficar muito claro durante o vídeo, tá? Mas é aquilo que eu sempre explico quando eu lanço algum tipo de estratégia, algum tipo de, enfim, de padrão. Peguem a ideia, vejam o que vocês podem melhorar, o que vocês podem colocar de mais proteção, de mais lucratividade, melhorem a ideia de modo geral e utilizem, tá? Ah, Lucas, eu quero utilizar exatamente como está aí. Beleza, eu utilizei exatamente como está aqui e tive bons resultados. Mas a ideia é que vocês consigam fazer essa ideia ser ainda melhor. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então. A primeira estratégia que eu queria compartilhar com vocês é essa estratégia aqui, ó. Essa aqui eu até já coloquei aqui para vocês e eu achei ela super interessante, tá? É esse padrão aqui, padrão de 3 ticks para baixo e o padrão de 3 ticks para cima. Vocês podem perceber que tem a letra U, né, que é ao contrário aqui, e a letra D, que é ao contrário aqui, né? Quando eu digo o contrário é porque tem um up seguido de 3 downs e um down seguido de 3 ups, tá? Por que eu faço assim e não faço assim, por exemplo? Aqui seria a mesma coisa na teoria, né? Mas na prática eu gosto de colocar essas letras ao contrário aqui por esse motivo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Paint só para vocês poderem entender. Vamos supor não, né? Que é basicamente isso, que eu queiro uma sequência de 3 ticks para baixo, tá? Vocês concordam comigo, por exemplo, que isso aqui, ó, opa, deixa eu pintar de vermelho aqui, ó, isso aqui são 3 ticks para baixo, correto? Finge que a bolinha vermelha aqui, pessoal, são 3 ticks para baixo, tá legal? Então, se eu olhar aqui, os últimos 3 são 3 ticks para baixo. Agora, vamos supor que eu tenha esse cenário aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks para baixo. Vocês concordam comigo que os últimos 3 também são 3 ticks para baixo? Sim. Então, quando eu chego aqui e faço isso aqui para o Zik, ó, Zik, eu quero esse cara aqui, ó. Eu quero o primeiro para cima e os 3 próximos para baixo. Eu estou falando para o Zik que eu quero os primeiros 3 ticks para baixo. Entende? Se eu não falo isso para o Zik, se eu falo só para o Zik isso aqui, ó, Zik, eu quero os 3 últimos. Esses caras são os 3 últimos, só que esses caras aqui também são os 3, podem ser os 3 últimos. Esses caras aqui também podem ser. Tá vendo? Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês façam dessa forma aqui, tá? A mesma coisa o contrário, né? Seria ali com o up. Então eu coloco uma letra D no começo, seguido de 3 ups e o inverso em cima. Tá legal? Isso aqui é só para deixar a lógica um pouco mais segura. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu coloquei um put no padrão de 3 ticks para baixo e um call no padrão de 3 ticks para cima. Qual foi a ideia que eu tive quando eu criei essa estratégia? A ideia das tendências, tá? Quando a gente tem uma tendência, seja uma tendência de call, uma tendência para cima, né? Ou uma tendência de put, uma tendência para baixo, geralmente a gente encontra uma sequência de ticks, né? Uma sequência de ticks naquela direção, seja para cima ou seja para baixo. Por exemplo, vamos supor que um determinado mercado ele vai começar a tender para cima. E a gente sabe que a binary, né, o mercado sintético principalmente, assim como o mercado real, ele vive de tendência, seja para cima, seja para baixo. Então, essas tendências, elas geralmente vêm acompanhadas de sequências de ticks naquela direção. Então, é muito comum, por exemplo, quando o mercado vai subir, que ele dê alguns ticks para cima em sequência. Assim como é muito comum quando o mercado vai cair, que ele dê em sequências alguns ticks para baixo. Tá? E essa estratégia, ela propõe exatamente isso. Quando eu começar a ter uma sequência para baixo, eu vou operar para baixo. Quando eu começar a ter uma sequência para cima, eu vou operar para cima. Aí você pode estar se perguntando, Lucas, beleza, interessante, mas o que isso tem de especial? Isso tem de especial o seguinte, eu estou colocando os dois padrões dentro do mesmo Zik. O que isso significa? Que quando, por exemplo, ele tentar uma sequência para baixo e ele não conseguir a vitória, e porventura depois começar a vir uma tendência para cima, ele também vai tentar dar entrada. Ou seja, a gente está apostando para os dois lados. A gente não está apostando só para cima, nem só para baixo. Então, por exemplo, vamos supor que você tente para baixo uma vez, perca, tente para baixo outra vez, perca, tente para baixo outra vez, perca, e o mercado quer começar a subir.
Se ele começar a subir, a gente também ganha. A gente ganha tanto se o mercado subir quanto se o mercado descer. A gente não precisa escolher um dos lados, a gente consegue operar para os dois lados nesse caso. Interessante, né? Então eu utilizei essa estratégia em conta real, eu tive excelentes resultados com ela. O que eu sempre vou recomendar para vocês, sempre, barreira alta, tá? Nesse caso aqui eu estava usando barreira de, se não me engano, 3 ou 4, tá? Mas eu recomendo que vocês comecem da seguinte forma: abram aí 7 zics, cada zic em um mercado sintético, né? O 10, o 25, 50, 75, 100, bull e bear, que é o mercado de alto, mercado de baixo, tá? Coloquem essa mesma estratégia em todos esses mercados e coloque barreira lá no 10 em todos eles. Ah, Lucas, passou aqui, ó, 3 dias operando, barreira no 10, eu dei poucas entradas. Então você diminui, coloca 9, assim até você encontrar um local onde a barreira vai estar te dando muita segurança, mas a lucratividade vai estar sendo compensatória. Tá legal? Eu vou colocar essa estratégia para rodar aqui um pouquinho, tá? Só para que vocês possam visualizar ela na prática. Ó, deixa eu tirar aqui o som, beleza? Então olha só, a gente vai esperar 3 ticks para baixo ou 3 ticks para cima e vamos operar naquela direção, ok? Se nós perdermos, ele vai continuar esperando ou 3 ticks para cima ou 3 ticks para baixo, beleza? Aqui eu estou usando, obviamente, sem barreira para que vocês possam visualizar na prática, mas o ideal é colocar sim barreira de pelo menos aí 5, 6, tá legal? Bom, deixa eu esperar dar mais algumas entradas aqui. Vocês podem perceber que primeiro ele deu uma tendência para baixo, né? E aí ele perdeu, depois por coincidência o mercado mostrou ali uma tendência para cima e ele já ganhou. Interessante isso, né? Então a gente ganha tanto se ele começar a vir muito para baixo, como se ele começar a vir muito para cima, né? Qualquer um dos dois lados, digamos assim, a gente vai estar ganhando. A gente perde teoricamente se o mercado ficar lateralizado, né? Ele nem sobe nem desce, mas é para isso que servem as nossas barreiras, né? A barreira serve para a gente esperar uma sequência de lojas antes da gente começar de fato a operar na conta master ali. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira estratégia, tá? Só reforçando aqui: um tick para cima seguido de 3 ticks para baixo, e nesse padrão put, um tick para baixo seguido de 3 ticks para cima, e nesse padrão call. Lembrando, barreira, tá? E reforçando aqui, isso aqui é uma ideia, tá? Testei em conta real ali por uma semana, 10 dias, não foi muito tempo, então testem, coloquem barreira, explorem. Ah, Lucas, quero colocar mais ticks, menos ticks. Assim foi como eu testei, mas façam os testes de vocês. A ideia é essa, eu achei a ideia interessante, né? Essa ideia de vencer para baixo, vencer para cima, essa ideia de misturar os dois mercados ao mesmo tempo, tá? Eu achei super interessante e funcionou muito bem na prática. Beleza, pessoal? Bom, segunda estratégia. A segunda estratégia é dessa forma aqui, ó. Vocês vão colocar um tick para cima seguido de 10 ticks para baixo. Então 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ticks para baixo. Nesse caso aqui nós não vamos utilizar dois padrões dentro do mesmo zic, tá legal? Aqui na duração nós colocaremos 10 ticks também, tá? Então aqui são 10, aqui também são 10, beleza? E aqui nós colocaremos, pode ser tanto um quanto o outro. Essa estratégia aqui em específico eu vou explicá-la mais no final do vídeo, onde eu vou estar mostrando para vocês a questão da planilha, tá? Porque ali na planilha vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor. Mas basicamente no que consiste essa estratégia aqui? Vamos supor que eu estou aqui no mercado bull, né, que é o mercado de tendência para cima, né? E eu estou esperando 10 ticks para baixo nesse mercado. Lembrando que esse mercado ele tem a macro prazo, né? Um prazo um pouquinho maior, uma tendência de subir. Então eu estou esperando aqui algo que não deveria ser muito comum, 10 ticks para baixo, tá? E o que eu vou fazer? Quando ele atingir 10 ticks para baixo, eu vou começar a mandar ele vir para cima, porque ele está vindo muito para baixo, né? Pegou uma baita sequência para baixo, e eu acho que uma hora ele vai compensar isso. Eu acho que uma hora ele vai dar uma equalizada, né? Ele pegou uma tendência para baixo, em algum momento ele vai voltar para cima, tá? Nessa estratégia aqui eu utilizo o Hunter Loss, tá? Ou seja, ele vai esperar 10 ticks para baixo e vai operar para dar call. Tá? Se ele perder, ou seja, se o mercado continuar descendo, ele vai operar para dar call de novo, e assim até ele conseguir atingir a vitória. Lembrando que são 10 ticks, tá? Então o Hunter ele vai funcionar
respeitando a ideia dos 10 ticks. Então eu opero por 10 ticks, se eu perder, opero por mais 10 ticks e assim até o mercado voltar. Eu acho essa estratégia muito boa também. Essa estratégia foi a segunda que eu mais testei em conta real. Foram mais ou menos aí 15 dias testando essa estratégia em conta real. Também super interessante. Também colocava barreira ali na casa dos 5, 6. Lembrando que, galera, como tem uma banca um pouco mais alta, a minha sequência de loja que eu aguento é um pouco maior, eu posso colocar barreiras ali na casa do 5, do 6, tá? Mas para quem tem uma banca média, é aquilo que eu dei de dica. Coloque uma barreira bem alta e vem diminuindo caso a lucratividade não esteja do seu agrado, tá? Lucas, coloquei barreira de 10, deu uma entrada por dia. Pô, tá muito pouco, realmente. Então você coloca 9, 8, até o ponto no qual a lucratividade ficar interessante, mas a segurança sempre em primeiro lugar. Tá legal? Bom, repito, essa estratégia eu vou mencionar ela um pouquinho mais detalhada no final do vídeo, onde eu vou mostrar na planilha como que essa estratégia se comportou. Mas basicamente é essa a ideia, tá? Eu poderia também fazer o contrário, tá? Um tique para baixo seguido de 10 tiques para cima, por exemplo, tá? E aqui eu colocar put ou call, tá? É a mesma ideia, tá? Se eu colocar o put, é aquilo, né? O mercado subiu muito e eu acredito que nos próximos 10 ticks ele vai descer. Se ele não descer nos próximos 10, aí vai ser nos próximos 10, nos próximos 10, nos próximos 10, até eu conseguir achar a vitória. É para isso que serve o Hunter. Para quem não conhece o Hunter vai comprar o mais rápido possível, respeitando o seu padrão. No caso aqui, o meu padrão são de 10 ticks. Então ele vai esperar 10 ticks para cima, vai comprar para dar put. Se o mercado continuar subindo, ele vai comprar para dar put de novo. Se ele continuar subindo por mais 10 ticks, ele vai comprar put de novo. E assim até ele conseguir achar a vitória. Beleza? Lucas, eu posso, por exemplo, operar para dar call? É a mesma ideia, só que em vez da compensação, né, do mercado se equalizar, eu quero pensar na lógica da tendência. Então, por exemplo, o mercado ele deu 10 ticks para cima. Eu quero continuar comprando para que ele continue subindo, né? Se o mercado está subindo, eu quero seguir a tendência, imaginando que ele vai continuar subindo. Você pode colocar aqui call. Então qual é a ideia nesse caso? O mercado deu 10 ticks para cima, significa que ele está numa tendência de subir. A gente imagina, né? 10 ticks seguidos para cima. E o que você está falando é que, opa, eu acho que ele vai continuar subindo. Se ele descer, você vai continuar comprando para ele até ele achar a vitória. Tá? Lucas, eu posso fazer o seguinte, comprar para ele subir, mas se ele descer, eu quero comprar para ele descer. E se ele perder, eu quero comprar para ele subir. Eu quero fazer ali eu quero inverter o contrato caso eu perca. Pode. E aqui nós temos o Loss Reverse All para isso. O que o Loss Reverse All vai fazer para você? Ele vai inverter o contrato caso você perca. Não vou entrar muito em detalhes sobre esse ponto específico do reverse, porque isso não está na planilha que eu vou mostrar para vocês depois, mas poderíamos facilmente adicionar conforme vocês vão verificar depois no vídeo. Tá? Mas por enquanto vamos seguir essas duas ideias, tá? Ou a ideia da reversão. Qual seria a ideia da reversão? Se ele deu 10 ticks para cima, uma hora ele vai descer, tá? Ou a ideia da tendência. Qual é a ideia da tendência? Se ele deu 10 ticks para cima, ele vai continuar em algum momento subindo, tá? E repito, vou mostrar tudo isso para vocês no final do vídeo junto à planilha. Beleza? Então vamos lá. Primeira estratégia é a estratégia no qual nós utilizamos dois padrões aqui dentro, né? Que é o DDD e o DUU, tá? Um tique só. O que está com mais ups nós colocamos call, o que está com mais downs nós colocamos put, e aqui nós não ativamos o Hunter, ou a estratégia que eu acabei de mencionar para vocês dos 10 ticks para cima ou dos 10 ticks para baixo. Beleza? Bom, terceira e última estratégia que eu quero estar compartilhando com vocês, e essa foi a estratégia que eu mais utilizei em conta real, tá? Eu tive um resultado em conta real bem interessante com ela. Vou explicar para vocês como essa estratégia funciona e, por ironia, né, por coincidência, se não me engano, essa estratégia foi o último vídeo que eu postei no canal. Eu falo um pouco sobre ela, mas agora vou mostrar a minha utilização na prática dela, que é utilizando somente o TheFox. Tá legal? Então eu estou aqui com o TheFox aberto. E qual foi a configuração que eu utilizei em conta real? Quem assistiu o último vídeo, lembra que eu falei um pouco de martingale limitado, né? Um pouco de você utilizar uma espera um pouco mais alta aqui, mas não ficar comprando com o Hunter ativado.
Aliás, com o Hunter ativado, mas sem estourar a sua banca. Por exemplo, se você aguenta aí 8 loss seguidos para quebrar sua banca, você, enfim, nem utiliza perto disso, utiliza ali 2, 3, 4 entradas. Se perder, beleza. Se ganhar, beleza. Mas tipo assim, se você perder, você vai perder uma pequena parcela da sua banca, você não vai ter uma quebra, né? Então era mais ou menos essa a ideia. Bom, eu utilizei essa estratégia. Lá no vídeo, se não me engano, eu recomendava ali uma espera entre 15 e 16, eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Mas o que eu utilizei na prática foi a espera de 18 ou 19, tá? Eu usei por mais tempo a espera de 18. Vamos lá, galera, e com o Hunter ativado. Essa estratégia eu utilizei por quase um mês, tá? E eu tive uma lucratividade muito interessante, tá? Uma lucratividade ali perto de 150 a 170 dólares utilizando essa estratégia, tá? Com uma stake de 5 dólares. Calma que eu vou explicar tudo para vocês. Vamos lá. Como que essa estratégia funciona, tá? Para quem conhece, né, o DeFox, para quem não conhece o DeFox, aliás, o DeFox ele vai esperar essa sequência que você determinar aqui em todos os mercados, tá? Então, o que eu estou falando para o Zic? Eu quero esperar uma sequência de 18 pares seguidos ou 18 ímpares seguidos, tá? Quando isso aconteceu aqui, quando aconteceu essa sequência de 18, eu começo a operar o oposto, tá? E agora eu vou mostrar aqui só uma planilhazinha aqui bem básica para vocês, uma planilha de martingale mesmo, só para que vocês possam entender uma coisa, tá? Olha só, eu utilizando aqui uma stake de 5 dólares, essa aqui é a minha progressão de stakes caso eu perca a minha operação. Então eu começo com 5, martingale de 2.15, depois vai para 10 e pouco, 23 e pouco e tudo mais, tá? O que eu pensei? Olha, eu vou comprometer da minha banca até o valor de mais ou menos 195 dólares. A minha banca é bem superior a isso. Então eu falei, ó, eu vou comprometer até 195 dólares. Então essa parte aqui, pessoal, é muito importante que vocês entendam. Esse aqui foi o padrão de stake que eu coloquei para minha banca, tá? Lucas, 195 dólares é tudo o que eu tenho de banca. Eu porventura não quero, por questões ali de segurança, digamos assim, eu não quero utilizar toda a minha banca. Tudo bem, você pode numa boa diminuir a sua stake. Se você colocar, por exemplo, uma stake de 4, você vai estar diminuindo. Se você colocar uma stake de 1 dólar, você vai estar diminuindo ainda mais, tá? Mas essa estratégia aqui, como é que eu posso explicar para vocês? Eu recomendo ela para quem tem um pouco mais de banca ou para quem está disposto a utilizar uma stake um pouco maior. Por quê? Porque essa estratégia ela dá muito poucas entradas na conta master, tá? Uma espera de 18, a gente está falando aí de, matematicamente falando, uma entrada por dia, tá? Uma entrada por dia em todos os mercados, tá? Matematicamente falando, a soma da probabilidade de todos os mercados juntos, somados, é de mais ou menos uma entrada por dia. E repito, né? É magnífico como que a matemática ela se respeita dentro da Binary, porque se eu tive uma lucratividade média de 150 dólares utilizando uma stake de 5, se formos dividir 150 por 5 dá 30. 30 é justamente a quantidade de dias no mês, né? Então é como se eu tivesse dado uma entrada de 5 dólares, né, lucrados, né, 5 dólares por dia. Então só para vocês verem que a matemática ela funciona legal aqui dentro da Binary. Tá legal? Então, galera, essa estratégia eu recomendo para quem está disposto a utilizar uma stake um pouquinho maior. Nesse caso aqui, só para vocês poderem entender, vamos supor que eu tenha 1.000 dólares de banca, tá? Eu tenho 1.000 dólares de banca e eu quero arriscar, né, comprometer apenas 200 dólares, tá? Eu recomendo que vocês utilizem essa estratégia, porque é o seguinte, caso vocês percam, né, caso a sequência de par ou ímpar ela seja de 18 mais 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 18 mais 5, 23 pares ou 23 ímpares seguidos, você vai perder ali 195 dólares. Você vai perder ali 20% do seu patrimônio, ali, da sua banca. Não é um valor, claro, né, é um valor que ninguém quer perder, mas perto dessas quebras que a gente vê por aí, é apenas 20%. Em contrapartida, você vai ter uma lucratividade interessante, porque como você está usando uma stake alta,
você está conseguindo, quando você lucra, um lucro interessante. Então, por exemplo, quem tem $1.000 de banco e lucra como eu, por exemplo, $150 no mês, a gente está falando aí de 10% da banca. É claro que eu particularmente odeio essa questão de porcentagem da banca em operações binárias, mas só para vocês entenderem que a pessoa colocou em risco $200 e teve uma lucratividade de quase 100% daquilo que ela colocou em risco. Tá? Então eu achei bem interessante essa estratégia. Lucas, como que eu faço para quebrar? Como que quebra, né? Quebra não, né? Como que atinge o loss que a gente colocou ali para arriscar de fato? Se atingir esse número mais a quantidade de entradas que você perde caso atinja o máximo, né? No caso aqui são 5 entradas. É uma entrada de 5, outra de 10, 23, quase 50 e 100 e pouco. Tá? Ou seja, se der 18, 19, 20, 21, 22, 23 pares seguidos ou 23 ímpares seguidos, você perde a operação. Tá? Agora, se ele parar no 18, você ganha. Se ele parar no 19, você ganha. Se parar no 20, no 21 ou no 22, você ganha. Ou seja, do recorte de 18 a 22, você ganha. Acima de 22, você perde. Com a minha experiência, foram raríssimas as vezes que eu vi acima de 22. Tá? Bem raro mesmo, mas pode acontecer, já vi acontecendo. E matematicamente falando, conforme eu mostrei no último vídeo, prestem atenção no que eu vou dizer. Matematicamente falando, conforme eu expliquei tudo sobre isso no último vídeo, a chance matemática de parar no 18, 19, 20, 21, 22 é exatamente igual, matematicamente igual, do que a chance de passar de 22, levando em consideração o seu prejuízo. Lucas, eu não entendi nada. Só uma conta matemática básica aqui para vocês entenderem, tá? Por favor, não quero complicar agora não. Mas vamos supor que a chance de parar do 18 ao 22 seja uma incidência de 5 por dia. É só um exemplo, tá, galera? E cada vez que você lucra, você está operando ali $5, vamos supor que você lucre $25 por dia. Só um exemplo bem genérico, bem básico, tá? Porém, a chance de passar de 22 seja uma incidência de 1 por dia. Mas quando você perde 25, porque você está usando martingale. Então, no final das contas, fica empatado. Eu mostrei isso matematicamente falando no meu último vídeo, tá? Mas então você deve estar pensando assim, Lucas, então peraí, se a chance dele parar do 18 ao 22 é exatamente igual à chance dele passar do 22, levando obviamente em consideração que o prejuízo ele é bem maior, né? Eu lucro 5. Quando eu lucro perto de 5. Quando eu perco perto de 200. Mas aí, né, vai levar ali em consideração que parar do 18 ao 22 é muito mais incidente do que passar do 22, vai ficar mais ou menos do 0 a 0. Para que eu estou usando essa estratégia então? É porque tem uma questão, galera, que é importante que vocês entendam. Por mais que matematicamente falando a incidência seja matematicamente falando a mesma, né? Se você for levar em consideração as stakes e o martingale, a questão prática da coisa é diferente, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que na prática, eu particularmente, eu Lucas, tá? Na minha experiência, eu vi meio que desbalanceado ao nosso favor a incidência de parar do 18 ao 22, tá? Porque passar do 22, por mais que matematicamente falando, vai dar 0 a 0 em relação a ficar do 18 ao 22, na prática, passar do 22 é algo muito raro mesmo. Tá? Muito raro mesmo. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: vamos supor que matematicamente falando, a chance de dar uma entrada do 18 ao 22 seja de uma por dia, ou seja, no mês nós deveríamos ter 30. E matematicamente falando, a chance de passar do 22 seja no mês de 4. Só um exemplo aqui, tá? Eu não sei quanto é que seria não. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na prática o que eu vi é 30 a 1. E lembrando que 30 a 4 seria o que faria você ficar 0 a 0. Mas na prática eu vi um 30 a 1, um 30 a 2, entende? Porque é muito raro passar de 22, tá? Mas, matematicamente falando, tem a mesma incidência do 18 ao 22. Ficou claro essa parte? Desculpa, galera, às vezes eu sou meio chato com essa questão de número, de porcentagem, mas é porque eu preciso passar esse conhecimento para aqueles que gostam mais dessa área. Beleza? Então repito, assim como eu falei no último vídeo, essa estratégia
matematicamente falando, teoricamente falando, ela não funciona. Não funciona. Por quê? Eu vou lucrar pouco quando eu lucrar, eu vou perder muito quando eu perder. Aí é um ponto negativo. O ponto positivo, eu vou ter muita incidência de ganhar, pouca incidência de perder. Era para ficar 0 a 0 matematicamente falando. Porém, na prática, o que eu percebi é que parar do 18 ao 22 acontece como a matemática prevê, uma entrada por dia. Passar do 22 não acontece como a matemática prevê, isso na minha experiência, tá? Se não me engano, nesses 30 dias que eu usei, não passou de 22 nenhuma vez, se não me engano, tá? Eu digo se não me engano porque eu não usei um mês direto, tá? Eu usei 10 dias e depois 20. Então eu não sei se nesse intervalo aconteceu isso. Por isso que eu tomo muito cuidado ao passar esse tipo de informação para vocês. Porém, nesse intervalo que eu usei de 10 dias primeiro e depois de 20, isso não aconteceu. Tá? Não passou de 22. E lembrando, mesmo que passar de 22, tudo bem. A gente não está explorando toda a nossa banca. Estamos explorando, nesse caso, aí 20% dela apenas. Tá? Então é uma estratégia que eu particularmente achei interessante. Enfim, quem quiser usar, tá aí a recomendação. Colocar do 18 para cima. Lembrando que quanto mais colocar, mais seguro você vai estar. Eu recomendo usar uma stake um pouco maior, para que você tenha uma lucratividade interessante nas poucas vezes que der entrada, né? Uma entrada por dia é muito pouco, 1, 2 entradas é muito pouco. Então é interessante que você utilize uma stake um pouco maior. Eu acho que não vale a pena aqui você usar a stake de 0.35. Aí eu acho que é realmente muito pouco, tá? Bom, então aí sugestões de estratégias, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar a planilha que a Binary nos disponibiliza ao nosso favor, beleza? Para quem não quiser aprender, o vídeo se encerra por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Espero de coração que você consiga ter bons resultados com essas estratégias. Reforço aqui que o mais importante é que vocês entendam a ideia e melhorem aquilo que eu criei. E mais uma vez, cuidado com as versões pirateadas que rodam por aí. Utilize a versão correta do produto, beleza? Agora, para quem for continuar, né, assistindo essa parte mais teórica da planilha, mas super interessante, vamos lá. Bom, eu estou aqui com o site da Binary aberto, beleza? Vocês vão clicar aqui em negociar e em web trade, tá? Quando você clicar aqui, vai abrir essa página aqui para você, ok? O que vocês farão agora? Vocês clicarão aqui em histórico, beleza? Vai abrir essa página aqui para vocês. Aqui vocês selecionem o mercado sintético, tá? E selecionem o mercado que vocês querem, tá? Eu vou dar o exemplo aqui com o mercado sintético Bull, que é aquele mercado de tendência para cima que eu estava explicando para vocês mais cedo no vídeo, beleza? Aqui é muito importante, tá? Coloquem um tick. Por que um tick? Porque o tick é tick, né? Como dentro do Zik você consegue trabalhar muito bem com essa questão de último tick, de paro ímpar, de call e put, aqui a análise, né, que você tem que baixar é de um tick, tá? Então clica aqui em um tick e agora vem uma parte super importante desse ensinamento aqui. Quando você coloca um tick aqui, prestem atenção por favor, tá? A Binary só permite que vocês baixem planilhas de 1 hora de recorte, digamos assim. Então, por exemplo, se eu venho aqui e coloco eu quero baixar a planilha do dia 1º de outubro, o tick a tick que a Binary teve. A Binary só permite que eu baixe da meia-noite, do 00, até 1 hora. Por planilha. Então eu venho aqui nesse botãozinho e venho em CSV para poder baixar para mim pelo Excel, beleza? Quando eu tiver terminado de baixar essa planilha, eu venho aqui e coloco 1 hora. Aí a planilha vai carregar, eu clico aqui e baixo novamente, mas agora das 1 da manhã até as 2. E assim você vai até você terminar o dia. Depois você baixa das 2 às 3, das 3 às 4 e assim por diante. É um trabalho muito cansativo, muito trabalhoso mesmo, mas recompensa, vale a pena. E agora eu vou fazer uma proposta para vocês aqui. Quem quiser criar um grupo para compartilhar essas planilhas,
eu me disponho a ajudar vocês a gerenciar esse grupo, para que, quem sabe, né, a gente consiga criar um banco de dados imenso. Por que esse banco de dados ele é importante? Vocês vão entender um pouco mais sobre isso à frente. Porque através desse banco de dados, a gente consegue, por exemplo, colocar essa estratégia aqui, ó, essa estratégia, a outra dos 10 ticks dentro desse banco de dados, e a gente consegue saber se essa estratégia funcionou ou não nos últimos meses. Interessante isso, né? Então eu não preciso ficar um mês com essa estratégia rodando 24 horas por dia para saber se ela funcionou. É claro que é interessante a gente fazer isso na prática, mas a gente consegue, através dessa ferramenta, analisar se nos últimos 12 meses essa estratégia funcionou. Eu estou citando aqui 12 meses porque a Binary disponibiliza os últimos 12 meses de histórico. Então, se eu tenho uma estratégia que nos últimos 12 meses, né, nos últimos 1 ano, ela nunca tomou um loss, poxa, é um excelente indício que essa estratégia pode continuar a funcionar. Quer dizer que essa estratégia é inquebrável, indestrutível? Não. Mas, eu prefiro particularmente colocar o meu dinheiro em algo que eu já testei, historicamente falando, por semanas, meses ou até mesmo 1 ano, do que em algo 100% no escuro. Bom, pelo menos é assim que eu entendo, tá? Então, caso vocês queiram movimentar alguma coisa nesse sentido, falem comigo, que a gente pode organizar assim isso aí, beleza? Às vezes algumas pessoas baixam, sei lá, 1 semana, outras 1 semana, a gente junta, organiza e tem aí um banco de dados incrível da Binary. Bom, eu me disponibilizo a fazer isso, quem quiser, só me chamar no WhatsApp, beleza? Bom, voltando aqui à explicação, vocês vão baixar a planilha, e quando vocês baixarem, a planilha ela vem assim, ó. Isso aqui foi um download que eu fiz em outro momento, do dia 17/8, tá? Vocês podem perceber que começa no 00 e vai até 1h da manhã, ó. Até 1h da manhã, tá? Então aqui é a Binary me disponibilizando todos os ticks da meia-noite até 1h da manhã, beleza? O que você tem que fazer agora? Preste atenção. Galera, agora é uma hora para quem tem um pouco mais de facilidade em utilizar o Excel. Eu vou tentar ser bem didático aqui, mas quem tiver mais facilidade vai assimilar melhor essa parte do vídeo aqui. Só confirmar se estou gravando aqui. Beleza, vocês vão clicar aqui, ó, para expandir essa coluna, ó. Vem assim, você vai expandir essa coluna, tá? Você vai clicar para poder marcar toda essa coluna A. Lembrando, galera, que não é assim não, tá? Você vai ter que clicar aqui entre o A e o B para poder expandir a coluna. Clicou na coluna, venha em dados, presta atenção, vem em dados, vem aqui, ó, texto para colunas. Galera, isso aqui que eu estou ensinando, ninguém me ensinou não, tá? Isso aqui é um conhecimento, eu tenho aí quase 4 anos de Binary, que eu nunca vi ninguém ensinando para vocês não. Isso aqui de graça para vocês, beleza? Valorizem aí o produto que vocês estão recebendo de maneira gratuita. Vem aqui, ó, texto para colunas, vem aqui, ó, delimitado, avança, clica aqui em vírgula, tabulação e vírgula, deixa a tabulação marcada, clique em vírgula, avançar e concluir. Agora você vai ter 3 colunas, a coluna da data, do horário e a mais importante, os ticks organizados para você. O tique, o mercado bull, a 9 horas da noite pra gente, né? Lembrando que aqui no Brasil a gente está 3 horas de diferença do servidor da Binary, então o que para eles é meia-noite, pra gente é 9 horas da noite, mas isso pouco importa. Sempre que dá 9 horas da noite pra gente ou meia-noite para eles, o tique zero, tá? Esse aqui é um índice que ele vai reiniciando todo dia, tá? Então aqui a gente pode perceber todo o processo do tique, tá? Até a 1h da manhã, beleza? O que eu fiz já, tá? Para vocês, eu baixei. Vocês já devem ter percebido que para você poder baixar um dia de planilha, você precisa de 24 planilhas, 24 downloads. Você precisa fazer esse processo aqui, da meia-noite a 1, 2, 2 às 3, 3 às 4 e assim por diante. Por exemplo, vem aqui, baixa a planilha das 3 horas, baixou, depois a planilha das 4, depois das 5. Enfim, como eu falei, é um trabalho fácil, mas chato. Isso mesmo, é fácil o trabalho, mas é chato. Porque depois que você tiver essas 24 planilhas, você precisa organizá-las todas em uma planilha só.
Depois que você organizar tudo em uma planilha só, você precisa fazer essa questão aqui da divisão das colunas. E quando você fizer isso, você vai ter isso aqui. O que é isso aqui? Exatamente aquilo que vocês viram, só que eu tenho aqui o dia 10 do 8, 11 do 8, 12 do 8, 13, 14, 15. Então aqui vocês imaginam, né? Foram 24 downloads vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias. Então só para vocês terem uma ideia, foram 24 vezes 14, só para poder baixar 14 dias de planilha, foram 336 downloads, tá? E galera, o download é o de menos. Organizar isso aqui que é insuportável, mas vale a pena. Beleza? Então aqui eu tenho 14 dias de levantamento de tique a tique do mercado bull, tá? Pode perceber que ele sempre começa aqui, ó, com o valor de 1000 cravado, tá? Que é o mercado que ele reinicia todo dia no valor de 1000. Lucas, posso fazer isso com qualquer planilha, qualquer mercado, tá? Qualquer planilha, qualquer mercado, tá? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho, por favor, prestem atenção, tá? Não é para ser um conteúdo maçante ou nem nada do tipo. Isso aqui é para quem gosta. Tô fazendo isso aqui para quem tem prazer, igual eu tenho, com essa questão de matemática, planilha, beleza? Eu vou explicar um pouquinho do que eu fiz aqui para vocês entenderem como que a gente pode utilizar as nossas estratégias, por exemplo, aquela estratégia que eu falei para vocês dos 10 ticks para cima, né? Aqui na planilha e verificar se essa estratégia teria dado certo do dia 10 do 8 ao dia 23 do 8, sem que eu precisasse necessariamente deixar o Zik rodando durante esses 14 dias. Super interessante, né? Então vamos lá, vou mostrar o passo a passo que eu fiz para vocês, beleza? Bom, primeira coisa, eu peguei aqui, né? E fiz o que? O tique de baixo menos o tique de cima, tá? Então esse aqui é o tique inicial. O tique de baixo é esse aqui, depois esse aqui, e assim por diante. Aqui, galera, só para vocês poderem perceber, começa no 00 e vai até as 24 horas, né? 23, 59 e 58 segundos, ou seja, o último tique de todos, tá? Ah, só um outro detalhe, para quem quiser entrar nisso, vai ter que dar sempre 43.200 tiques, tá? Deu 43.201, porque aqui a gente não começa no 1, né? Começa no 2. Mas para quem for entrar nessa, quiser juntar comigo para criar uma imensa planilha, um imenso banco de dados, é sempre 43.200, tá? Lembre desse número, que é a quantidade de ticks no dia. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Tique de baixo menos tique de cima. Para que eu quero saber isso? Porque se for um valor negativo, eu sei que o tique foi para baixo, tique put. Se o tique foi para cima, eu sei que o tique foi verdinho, né? Um tique de call. Então o que eu fiz aqui? Eu falei isso para o Excel. Olha, se for menor do que 0, é um put. Se for maior do que 0, é um call. Simples assim. E assim eu tenho uma sequência aí de call e put, igualzinho foi na prática, tá? Lembra que aquela nossa estratégia a gente pede 10 ticks para cima ou 10 ticks para baixo? E foi exatamente isso que eu fiz aqui. Eu falei assim, olha, se eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu falei o que para o Excel? Olha, se eu tiver uma sequência de 10 ticks para cima, ó, podem perceber aqui, ó, o primeiro para baixo e depois uma sequência de 10 para cima, igual aquilo que eu tinha explicado para vocês lá, que eu faço. Eu começo colocando um D e 10 para cima ou um U e 10 para baixo. Lembra disso? Então, ó, se o primeiro for para baixo e depois eu tiver uma sequência de 10 para cima, chama para mim de call, em letra maiúscula. O contrário é a mesma coisa. Se eu tiver uma sequência de, né, que começa com call e depois de 10 ticks para baixo, chama de put para mim em letras maiúsculas, tá? Então, vamos procurar aqui, localizar. Vamos localizar aqui um call. Localizar. Aqui está. A gente tem um call aqui em letra maiúscula. Significa o quê? Significa que nós temos aqui uma sequência de 10 ticks para cima. Começando com um tique para baixo, né? E desculpa, pessoal, só tomar uma água aqui. Esse vídeo deve estar ficando imenso, peço desculpas, mas tô tentando passar esse conhecimento para vocês aí. Bom, começa com um tique para baixo, seguido de 10 tiques para cima. Pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiques para cima. A gente tem aquela entrada. Então, se o Zik estivesse rodando aqui, nesse momento, aqui é um anúncio de xadrez. Para quem gosta de xadrez, se quiser
brincar qualquer dia aí, beleza? Bom, voltando para cá, um tique para baixo seguido de 10 tiques para cima, ele teria dado uma entrada, né, de call. O que eu fiz aqui agora? Lembra que a gente vai dar entradas de 10 em 10 tiques até achar a vitória? O que eu fiz aqui nessa parte do lado aqui? Eu falei o que para o Excel? Excel, se esse cara aqui for call ou se esse cara aqui for put, o put é a mesma coisa, tá, galera? Se ele achar uma sequência de 10 tiques para baixo, ele vai chamar aqui de put, tá? Eu quero que você faça o seguinte para mim, Excel. Eu quero que você me dê a soma dos próximos 10 ticks. Porque lembra que a gente vai... Opa, fiz besteira aqui. Ah, pronto. Lembra que a gente vai operar de 10 em 10 ticks? Então, ó, Excel, se aqui for call e aqui vai ser call, quando a gente tiver uma sequência de 10 ticks, faz um favor para mim, soma para mim os próximos 10 ticks. Então, se você está prestando atenção, você vai falar, Lucas, mas tem algo errado. Porque o 10º tique para cima foi aqui. E você começou a soma aqui. Você não deveria ter começado a soma aqui logo após? A resposta é não. Não. Por quê? Porque na Binary, quando você manda o sinal para a Binary, tenho certeza que vocês já perceberam isso, a Binary pula o primeiro tique. Tá? Então, por exemplo, se eu clico aqui para dar call, ele pula esse tique aqui e começa aqui. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu pulei esse tique na hora de fazer a análise. Então, se aqui for call, eu vou pular esse cara aqui e vou começar a minha soma aqui. Tá? Se essa soma aqui, dos próximos 10 ticks, ela for maior do que zero, significa que o mercado nos próximos 10 ticks subiu. Se ela for menor do que zero, significa que o mercado desceu. Legal, né? Mas, Lucas, beleza, eu entendi aqui. Mas esse cara aqui é quem? Esse cara aqui seria o meu martingale, seria caso eu tivesse errado. Então, podem perceber que eu faço 10 aqui, ó. Lembrando, aqui foi o call, aqui ele achou o sinal da nossa entrada, e aqui ele fez 10 entradas. Se eu perder aqui, ele começa 10 entradas aqui ou 10 entradas aqui? Bom, para quem está prestando atenção, vai responder que ele começa aqui, ó, no menos 0.5045. Por quê? Porque ele vai pular esse tique aqui. Então perceba que esse carinha aqui nada mais é do que a soma dos próximos 10 ticks. E esse carinha aqui, a soma dos próximos 10 ticks. E assim eu fiz por 10 vezes. Então aqui, galera, nós temos 10 ticks, 10 ticks, 10 ticks, um em sequência do outro. Então esses são os primeiros 10 ticks, esses são os próximos 10, os próximos 10, os próximos 10, levando em consideração aquele intervalo de um tique. Legal, né? Então, galera, o que eu estou tentando passar para vocês aqui é que a gente não precisa necessariamente do ZIC para poder fazer esse tipo de análise. Legal, né? Então, olha só, se essa minha estratégia tivesse, né, online ali na hora, 10 ticks para cima e eu tivesse operado call para os próximos 10 ticks, eu teria uma vitória. Lucas, mas e se eu tivesse operado put? Né? Você falou que pode ser tanto call ou put. Eu teria perdido na primeira, mas na segunda eu teria ganhado. Interessante, né? Então essa estratégia aqui, galera, só para explicar. Aqui no final eu fiz o que? Eu fiz uma fórmula aqui que vai me dizer o seguinte: se todos esses caras aqui forem para baixo, eu perco. Ou se todos esses caras aqui forem para cima, eu perco. Agora, se algum deles for para baixo ou algum deles for para cima, eu ganho. Para quem ficou confuso nessa parte, é bem simples. Vamos lá. A gente vai dar entrada quando tivermos 10 ticks para cima, correto? Vamos supor que você queira utilizar a estratégia de tendência, de continuar a tendência. Concorda comigo que se algum desses próximos 10 for para cima, você ganha? Porque você vai utilizar ali o martingale. Ah, Lucas, eu não tenho banca que suporta 10 loss seguidos. Uma banca para suportar 10 loss seguidos, vamos ver de quanto que é? 0.35. Uma banca para suportar 10 loss seguidos, ó, é uma banca de $642. Eu não tenho isso de banca. Eu tenho, por exemplo, 300. Ou, por exemplo, um pouco menos, eu tenho aqui 140 de banca, né? Beleza, se você tem 140 de banca e você aguenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, para chegar no 10 faltam 2. Então, nesse caso, você teria que colocar uma barreira de no mínimo 2. Tá? O que faltar para você de
de dinheiro, né, de banca, você compensa com barreira. Simples assim. Ah, Lucas, então você está querendo dizer que se eu tenho 5 de... eu tenho uma banca bem baixinha, né? A minha banca aguenta só 5 entradas. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 15 dólares de banca. 13, para ser mais exato. 13 e pouco. Então, é só eu colocar uma barreira de 5. Sim. Porque uma barreira de 5 vai te dar 10 no total. É como se você tivesse uma banca de 642 dólares. Porém, o que eu sempre recomendo é segurança em primeiro lugar. Então você pode, em vez de colocar uma barreira de 5, colocar uma barreira de 6, de 7, de 8, para você ter ainda mais segurança. Ah, Lucas, mas aí eu vou dar poucas entradas por dia, correto? Você pode compensar abrindo mais X, beleza? Então a gente tenta compensar uma coisa com outra. Mas não é esse o assunto aqui agora, é só para que vocês possam observar aqui a planilha em ação, tá? Então, galera, o que a gente está vendo aqui? Que se nós acharmos 10 ticks para cima e nós operarmos para que nos próximos de 10 em 10 em 10 em 10, que qualquer um deles seja para cima, nós ganhamos. A mesma coisa, o contrário, se nós operarmos para que qualquer um deles seja para baixo, nós também ganhamos. Lembra que eu falei que você pode operar tanto para tendência quanto para retração, né, quanto para ele voltar ali? Então, se eu operar, Lucas, eu estou operando para dar put. Você teria perdido a primeira operação, mas teria ganhado a segunda. Lucas, eu estou operando para dar call. Você teria ganhado logo de primeira. Vamos olhar aqui algum outro exemplo? Vamos olhar aqui um exemplo do put agora. Ó, aqui, ó, às 7h33, nós tivemos 10 ticks para baixo. Olha só que interessante. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ticks para baixo. Quando ele deu 10 ticks para baixo, eu operei para dar, por exemplo, quero continuar a minha tendência, tá? Quero continuar operando para baixo. Os próximos 10 ticks para baixo foram loss. Perdi, porque eles foram para cima. Eles não foram para baixo. Pode perceber aqui, ó. Eu não sei se vai estar dando para vocês verem, mas se eu puxar aqui a soma dos próximos 10 ticks, foi, ó, 0.4, ou seja, foi positivo. Os próximos 10 ticks foram para cima. Então eu perdi a minha primeira operação. Porém, os próximos 10 ticks, respeitando aquele intervalo de 1 tique, foi para baixo. Então eu teria ganhado no meu primeiro martingale. Legal, né? Agora, não, Lucas, eu estou operando para retração, tá? Ele deu 10 ticks para baixo, agora eu vou operar para cima, tá? Você teria ganhado logo de primeira. Então aqui esse win significa isso, tá? O loss seria se todos fossem para cima ou todos fossem para baixo. Olha só que interessante agora. O meu placar nesse dia aqui, dia 10/8, foi de 54-0. Ou seja, no dia 10/8, todas as 54 vezes que deram 10 ticks para cima ou 10 ticks para baixo, só para a gente poder ver direitinho aqui, foram 29 vezes que deram 10 ticks para baixo e foram 25 vezes que deram 10 ticks para cima, somando 54 vezes. Todas as 54 vezes que nós tivemos ou 10 ticks para cima ou 10 ticks para baixo, nós teríamos ganho em todos os 4 tipos de operação. Todos os 4. Por exemplo, se eu estiver esperando 10 ticks para cima e operado call, eu teria ganho. Se eu estivesse esperando 10 ticks para cima e operado put, eu teria ganho. Se eu estivesse esperando 10 ticks para baixo e operado call, eu teria ganho. Se eu tivesse esperado 10 ticks para baixo e operado put, eu também teria ganho. 54-0. Muito interessante. É claro, galera, ó, aqui a gente trabalha 100% de maneira muito clara para o cliente poder entender. Esse 54-0 aqui é um resultado, nossa, magnífico, mas lembrando, se a gente perder aqui, a gente perde bastante. Então, se for 54-1, por exemplo, já é um valor que a gente tem que ver ali se compensa matematicamente para a gente falando. Só que a grande questão aqui é que esse placar de A0, ele foi em 10 entradas. 10 entradas. Não foi 54-0 uma entrada não. Tá? Aqui são 10 entradas. A gente tem 10 chances de vencer, né? E se perder, né, essas 10, aí conta um aqui. Só para deixar bem claro, tá, galera? Então, aqui a gente está levando em consideração ou que você tem uma banca de 600 e poucos dólares, ou que você utilize, e óbvio que eu sempre vou recomendar isso, barreira. Então, por exemplo, Lucas, eu tenho 200 dólares de banca, tá? Deixa eu ver aqui, 200 dólares daria aqui mais ou menos.
Ou seja, eu consigo suportar 8 entradas. Você está querendo dizer que se eu colocasse uma barreira de 2, eu teria feito 54-0? Sim, nesse caso sim. Tá? Mas eu vou recomendar sempre que você utilize barreira de 4, de 5, de 6, quanto mais melhor, para que você fique mais seguro. Beleza? Então só para que vocês possam entender, dia 10 do 8, 54-0. Dia 11 do 8, 27-0. 12 do 8, 41-0. Ah, o que eu fiz, galera? Eu peguei essa planilha, né, esses códigos, e fui colocando nos outros dias, tá? Então é o mesmo código, só que eu fui colocando em todos os demais dias, tá? E aqui a gente pode ver que foi 54-0, 27-0, 41-0, 43-0, 33-0, 52-0, 40-0, 51-0, 43-0, 38-0, 33-0, 61-0, 55-0 e para finalizar 36-0, tá? Só para que vocês possam entender, beleza? Vamos supor que eu estivesse utilizando uma stake de 0.35, né? E esteja lucrando em média 0.31. Eu tenho aqui 14 dias, vamos colocar uma média aí de 40, pode ser que eu dei aí 40 vitórias por dia, tá? Então, 40 vezes esse cara, vezes 14 dias, estamos falando de uma lucratividade de $173 em 14 dias, utilizando, obviamente, nesse caso, 600 e pouco de banca, né? Deixa eu ver aqui, 642 de banca. Então já seria uma lucratividade de $173 em 14 dias. Super interessante, né? Mas galera, prestem atenção, por favor, tá? Isso aqui, por mais que matematicamente falando seja muito legal, eu não recomendo que, Lucas, eu tenho 643 de banca, eu não vou usar barreira nenhuma. Eu não recomendo, tá? Porque isso aqui, galera, foi em um mercado. Se a gente multiplicar isso aqui por 7, olha só que legal. Opa. Se a gente multiplicar isso aqui por 7, que são 7 mercados sintéticos, estamos falando de $1.215 em 14 dias. Então, o que eu recomendo é que vocês coloquem barreira de 4, de 5, de 6 e coloquem em mais mercados. Beleza? Mas, enfim, está explicado para vocês como que a planilha ela pode ser super interessante. Prestem atenção, por mais que eu tenha entrado em mais detalhes sobre essa estratégia, não quer dizer que aquela outra, né, que você coloca só 3 para baixo e 3 para cima seja pior. Não quer dizer que a que eu mais usei e continuo usando essa aqui seja pior ou melhor, tá? Eu só entrei mais em detalhe nessa aqui porque essa eu achei mais fácil de vocês visualizarem a importância dessa planilha. Beleza? Então galera, é isso, desculpa pelo vídeo maçante, né, por esse excesso aí de conteúdo técnico e, né, matemático, planilha e tudo mais. Eu espero ter ajudado vocês de coração, tá legal? Reforço aqui, caso vocês queiram organizar um grupo para que a gente baixe essas planilhas e consiga testar historicamente falando o resultado de algumas estratégias, eu estou à disposição. Beleza? Lucas, eu só consigo testar call e put? Não, consegue testar under over, par ou ímpar, match, difere, consegue testar tudo. É claro que para testar esse tipo de coisa, você vai ter que ter um conhecimento um pouco maior. Eu posso, caso vocês tenham interesse, criar um vídeo para vocês explicando como testar outros tipos de operação. Beleza? Porém, repito, né, caso vocês queiram criar um grupo, a gente pode organizar com várias pessoas, cada um baixa ali algumas planilhas, organiza, me manda, a gente tem aí, quem sabe, né, vários meses, né, até mesmo um ano, quem sabe, né, de planilha da Binary tique a tique. Eu coloco o meu computador, o meu tempo à disposição de vocês, para que a gente possa organizar isso. E eu digo o meu computador, galera, porque só nesse dia aqui foram 43.200, tá? Se a gente for pegar 43.200 linhas de Excel aqui vezes 365 dias, estamos falando de, você pode perceber que demora até para poder carregar as coisas, né? Porque fica muito pesado, porque é muita informação, ainda mais quando você coloca os códigos, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu me disponibilizo a organizar isso com vocês. E aí sim, né, imagina a gente tendo um cenário no qual a gente tem um ano de planilha,
ou sei lá, 6 meses, 8, 10 meses de planilha. Eu consigo jogar ali dentro alguma estratégia que vocês queiram e falar, olha, essa estratégia nos últimos 10 meses ela se comportou assim, ó, 54-0, 27-0. Opa, quer dizer que ela nunca vai quebrar na história? Não. Mas quer dizer que se há um ano atrás você tivesse utilizado essa estratégia, você nunca teria quebrado. Então é um suporte a mais, é uma segurança a mais. Eu tenho certeza que para quem se importa com essa questão, é realmente bem interessante. Galera, é isso, fiquem com Deus. Qualquer coisa eu estou à disposição. Me procurem mais pelo WhatsApp do que pelo Telegram. Eu não utilizo muito o Telegram, beleza? Mais uma vez reforço, utilizem a versão original do produto. Por mais que os números aqui não estejam tão atualizados, eu estou me esforçando para que isso melhore. Vocês podem ter certeza que todas essas estratégias eu utilizei na versão que eu disponibilizo para vocês, a versão oficial do produto, e se portou perfeitamente bem. Cuidado, galera, cuidado, que infelizmente tem muita gente ruim no mundo aí, pessoas que tentam se apoderar do produto dos outros, tentam enganar pessoas. Vocês já viram inúmeros exemplos de pessoas tentando vender o Zix gratuito, tá? Pô, a pessoa cobrando aí R$1.000, R$2.000 por um produto que é gratuito, tá? DeFox a mesma coisa. Infelizmente o antigo programador, ele continua divulgando o DeFox Red, DeFox Black. Ah, Lucas, o DeFox Red, Black, eles são seus, por que você não divulga? Porque não funciona. DeFox Black não funciona, DeFox Red não funciona. E quando eu digo não funciona, foi o seguinte: eu paguei para aquele rapaz para que ele pudesse fazer para mim. Ele é um prestador de serviço, ele é um programador. Eu paguei caro para que ele pudesse fazer para mim. Testei e não funciona. A estratégia que eu tinha elaborado, ela não funciona. É ruim a estratégia. Como que eu vou compartilhar com vocês algo que eu vi que é ruim? Agora, você acha que ele está preocupado com isso? Ele está nem aí para isso. Ele vai compartilhar um produto que não é dele, um produto que não tem autoria intelectual nenhuma dele, que ele foi apenas um prestador de serviço. Ele sabe que o produto não funciona, porque eu falei para ele que o produto não funciona. Aliás, esse foi mais um dos motivos pelo qual eu me distanciei desse rapaz, porque ele queria lucrar, ele queria que eu divulgasse os produtos aqui no Brasil, mesmo eu falando que o produto não funcionava. E se você for lá no site dele agora, você vai ter ali 6, 7 opções de DeFox para você baixar, e eu posso garantir que nenhuma delas funciona, tá? Então toma cuidado com esse tipo de material. Eu sei que isso eu estou falando para um pequeno grupo de pessoas, mas fica aí o aviso de modo geral. Versões oficiais 1.57, 1.62, 1.0.2, tá? E assim que tiver alguma atualização que realmente seja significante para vocês, eu vou estar postando aqui no canal. Galera, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou no WhatsApp à disposição de vocês. Valeu, um abraço.